atividade tem como objetivo apresentar uma atividade prática para melhorar o otimismo e o bem-estar de toda a comunidade escolar. Quero chamar, então, agora o Gilber. Gilber, retorne aí, por favor. Sei que você já esteve aqui comigo na abertura, mas vamos conversar um pouquinho sobre essa temática também muito importante. Estamos aqui de volta, Carol. Carol, obrigado aí pelo seu excelente trabalho, pela sua condução. Também agradecer a todo mundo que já realizou um trabalho maravilhoso aí com o Mapa da Empatia. Eu acho que ficou claro para todos que participaram como que nós aqui, todos juntos, aqui, a Qual, Beth, a Carol e todos aqueles que estão aqui acreditam na educação, né? Acreditam que o país vai mudar com a educação, e que só através da educação a gente vai tornar realmente as coisas melhores, e que, quando a gente fala da educação, a gente fala da escola pública e da escola privada. A gente, como empresa, nasceu com o intuito de melhorar a educação, inclusive, foram as escolas públicas que nós fomos atender em primeiro momento, e muitas delas continuam trabalhando conosco, porque grande parte dos alunos do Brasil estão na escola pública. Então, a gente tem essa ambição, esse sonho de mudar o país através da educação. Então, a gente acolhe todos vocês, né? Então, é essa mensagem que eu quero deixar muito claro para todos vocês, né? E como a gente tem um espaço democrático, a gente tem que estar aberto a ouvir diferentes opiniões, diferentes posições, mas deixar claro quando que a gente concorda com elas e quando que a gente não concorda. E, então, a gente quer deixar claro que a gente está aqui entendendo que a educação, ela abrange todo esse aspecto e que a gente está aqui justamente para apoiar e atender a todos, cada um dentro das suas especificidades, cada um dentro das suas realidades, né? Então, acho que essa é uma mensagem muito importante de deixar claro em nome da Qual, da Beth e de todos que estão aqui envolvidos. Então, gente, a gente teve na primeira atividade a construção do Mapa da Empatia. Depois da construção do Mapa da Empatia, a gente teve, porque em todo evento que a gente faz, a gente envolve os educadores, e juntos com os educadores, a gente fica tentando imaginar como que são os nossos alunos. Então, a gente abriu esse espaço para que os alunos tenham o protagonismo e eles possam falar sobre eles e também falar sobre a escola, né? Então, a gente precisa dar essa participação, e essa que foi a nossa intenção. E agora, a gente traz mais uma atividade prática, né? Para ajudar nesse momento de acolhimento e de planejamento para a retomada da aula. Seja ela presencial, seja ela remota. Todas as iniciativas que a gente está trazendo aqui é pensando justamente nesse momento de ensino híbrido. Não importa se estejamos no ensino remoto, não importa se estejamos no presencial. O importante é que nós possamos estar trazendo ferramentas baseadas em evidências, ferramentas que venham contribuir com o dia a dia da escola. E é essa que é a nossa intenção. E o que a gente ficou pensando aqui, e aqui eu vou daqui a pouco chamar as nossas convidadas, que vão ajudar a desenvolver essa atividade, é como que a gente pode trazer a agenda, gente, do otimismo. A escola, ela tem um papel muito importante na sociedade de construir uma janela de esperança. A escola é esse celeiro que fomenta as novas gerações para que elas possam continuar evoluindo aquilo que nós estamos fazendo. E a gente sente muita falta dessa agenda de otimismo. Então, a gente reuniu a equipe e falou, como que dentro das nossas práticas a gente pode fazer um recorte de algo que seja simples, fácil de implementar dentro da escola e que gere impacto positivo, baseado em evidência. Então, o que nós fizemos foi trazer no campo da psicologia positiva, aplicada à educação,
né, que é o chamado educação positiva, práticas educacionais. E, para me ajudar nessa atividade, eu quero trazer aqui duas convidadas, né? A primeira delas aqui, que eu vou convidar, para já aparecer, por favor, eu quero ter aqui a presença da Carolina Piazzarolo. Carolina, seja muitíssimo bem-vinda e, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, gente. Gilber, obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, como o Gilber falou, né? Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos e mestre em psicologia aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo e especialista também em avaliação psicológica, né? Na minha prática profissional, eu trabalho com políticas de saúde pública, principalmente saúde mental, aqui no município de Vitória, e também atuo com a psicologia positiva, né, na orientação profissional de jovens e de adultos em relação ao planejamento de carreira, né, é uma corrente da psicologia com a qual eu tenho trabalhado nesse tempo e que tem muito a oferecer para a educação, né, pela proposta de pensar na vida com propósito, a vida com significado, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que está sendo um momento muito tenso, né. Então, é isso. Espero poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Ótimo, Carol, com certeza. E também quero chamar aqui uma pedagoga. A gente está unindo aqui o campo da psicologia e também o campo da educação, né? Que é a Juliana Merige. Por favor, Ju, só para os íntimos. Ju, os íntimos. Todo mundo me chama de Ju. Quando me chamam de Juliana, eu já penso, ai, o que eu fiz? Né? Coisa de mãe, né? Parece que a mãe está chamando. Né? Mãe vem nome e sobrenome, mas quando é só amigo, é Juliana. E quando fala Juliana, eu falei, ai, meu Deus, onde foi que eu errei? Bom, pessoal, oi para todo mundo. Obrigada, obrigada, pessoal, pelo convite. É sempre uma honra falar de educação e um aprendizado. Cada vez que a gente fala, a gente ouve e aprende muito mais do que a vida, né, toda. Bom, enfim, gente, eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal daqui de Mato Grosso, e minha especialidade é psicopedagogia clínica institucional, e eu atuo nas escolas desde 1988, tem 33 anos aí nessa jornada, e é isso. Eu tenho atuado na educação todos esses anos, e a educação, cada ano, ela vem de um jeito, ela muda, graças a Deus, tudo que é vivo muda, né? Então, mais uma vez, estamos aí nos reinventando, reaprendendo, refazendo, retomando, com essa pandemia que nos ensinou a ser professores de outra forma, né? Então, estamos juntos aí nessa jornada. Ótimo. Agora que estamos todos apresentados, pode me chamar de Gil, Carol e Ju. Estamos todos. Olha, qual que é a nossa missão? Só para o pessoal que está em casa, na escola, no trabalho, no celular, só para o pessoal entender qual que é a nossa missão aqui. A gente vai trazer uma experiência prática que qualquer escola pode realizar nesse momento, né? Então, nós vamos fazer esse trabalho em conjunto. Nessa primeira parte, nós vamos fazer principalmente um dueto, mas Gil e Carol. Então, nós vamos apresentar, e a Carolina fez um trabalho, já tem várias demandas aqui com a qual, mas a gente fez um trabalho específico para fazer o atendimento dessa iniciativa. E a Carol trouxe um arcabouço super importante para subsidiar a proposta que a gente está trazendo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, né? Vou compartilhar a minha tela, e ao compartilhar minha tela,
nós vamos começar a trazer essa nossa conversa sobre a educação positiva para o retorno às aulas. Estão vendo aí, Carol? Sim. Tá. Carol, nós temos, então, aí uma novidade, que é a atividade do Three Good Things, 3 coisas boas, né? Sim. Vamos conversar sobre isso? Vamos explicar, então, para as pessoas o que se trata essa ideia aí das 3 coisas boas? Bora. Bom, gente, antes de falar sobre essa atividade, 3 coisas boas, eu vou situar um pouquinho vocês da onde que surgiu isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho de otimismo, já que a gente está falando disso mesmo, e que é, né, fundamental para esse momento histórico que a gente está vivendo. Quem acompanha o Twitter deve ter ou retweetado ou visto como é desgastante viver um momento histórico, né? Ainda é muito desgastante, mas a gente tem que ter otimismo. E o que é o otimismo, né, à luz da psicologia? É a tendência estável a acreditar que as coisas boas vão acontecer em vez das ruins, né? Então, ao enfrentar situações de estresse, as pessoas otimistas, elas assumem uma postura de solução dos problemas, são mais engenhosas em encontrar solução que os pessimistas e conseguem enxergar o melhor em situações difíceis, né? E em situações verdadeiramente incontroláveis, que é o que a gente está vivendo atualmente, né, até certo ponto, os otimistas tendem melhor a aceitar a sua situação do que pessimistas. E aí eu deixo claro, esse aceitar não é aquele aceitar passivo, sabe? Mas aceitar o que é possível controlar e o que não é possível controlar. A gente não pode controlar, por exemplo, quando que vai ter vacina, né? Mas a gente pode controlar como que a gente vai se comportar, como que a gente vai olhar para essa situação, como que a gente vai viver o nosso dia a dia. Tudo isso a gente pode controlar. E é a partir daí que a psicologia positiva pode contribuir. Pode seguir, Gilber. Carol, só também enfatizando, né? Porque pode, assim, para a gente ter uma conversa muito direta, objetiva, né? Faz de conta que eu estou sentindo que vocês estão aqui na cozinha da minha casa, né? A gente está conversando aqui direto ao assunto. Muitas vezes pode parecer que essa ideia de otimismo, ela é uma coisa assim, é um oba-oba, né? Mas fica claro pela tua fala que não, né? Isso é uma base estruturada e científica que a gente está falando de efetivamente em melhorar o otimismo, não é isso? Sim, precisamente. Muito bom. Precisamente. E aí, será que é possível aumentar o otimismo das pessoas? Será que a gente estaria aqui se fosse possível? Se não fosse possível, não? Então, gente, claro, sim, é possível aumentar o otimismo, né? O otimismo, ele tem muito a ver com a forma como a gente encara situações, né? E uma ferramenta muito importante para aumentar o otimismo é a gratidão, que é outra característica, outro conceito muito estudado pela psicologia positiva, né? Pela psicologia de maneira geral, mas a psicologia positiva se debruça bastante sobre a questão da gratidão. E aí, vários estudos mostram que pessoas que praticam mais a gratidão, elas têm mais chances de se sentir bem em relação às suas vidas, ter mais entusiasmo, determinação, energia, se sentem mais conectadas às outras pessoas, têm mais chances de fazer avanços em direção a objetivos importantes relacionados à saúde, relacionamentos interpessoais, desempenho acadêmico. Pode seguir, Gilber. Então, a gratidão, ela acaba sendo a essência de como aumentar o otimismo, né? Não é a única forma, mas é uma forma dentro da psicologia positiva e que é a base dessa atividade que a gente vai propor para você, que é o 3 coisas boas, né? Por que o nome em inglês? Porque toda a origem desse exercício eu vou explicar depois. Aliás, vou explicar agora já, né? Ele é um exercício que começou com psicólogos americanos pedindo para as pessoas escreverem 3 coisas boas que aconteceram naquele dia e por que elas aconteceram. Todas as noites antes de dormir, por uma semana. Então, essas pessoas foram, que toparam participar desse experimento, elas adquiriram esse hábito, elas se comprometeram a ter esse hábito de todo dia,
durante uma semana, escrever 3 coisas boas que aconteceram no meu dia e por quê. E aí, o que eles concluíram, né? Eles concluíram que quem praticou esse exercício, comparado com pessoas que não praticaram, tiveram índices maiores de felicidade e também tiveram redução de sintomas depressivos, num período de até 6 meses. Por quê? Eles fizeram um teste antes do exercício, depois de uma semana, depois de um mês, depois de 2 meses, depois de até 6 meses, eles foram acompanhando essas pessoas. E eles perceberam que os participantes que permaneceram realizando esse exercício das 3 coisas boas para além de uma semana, não só tiveram resultados melhores, mas também tiveram resultados mais consistentes, mais duradouros. Então, quem adquiriu o hábito de fazer, que é essencialmente praticar gratidão, né, diariamente por 3 coisas que você viveu, teve melhores índices de felicidade, né, e menos índices depressivos. Ok? Carol, posso fazer uma pequena contribuição claro. aí? Claro. Beleza. Tem um colega seu, né, que é o psicólogo americano, Robert Emmons. Ele fala, né, que a gratidão é a apreciação da bondade, né? E quando a gente pratica a gratidão, mais a gente potencializa a experiência de se tornar mais feliz. Né? Eu gosto muito dessa fala dele. Você foi falando, ele foi vindo aqui na minha cabeça, a sua fala e a dele conversando, e aí eu não resisti. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco por que isso ajuda, né? Mais do que mostrar sobre o exercício. Então, gente, como que faz o 3 coisas boas? É super simples. Todos os dias, antes de deitar, reservar um tempo para escrever 3 coisas boas que aconteceram no dia. E aí, você pode responder uma dessas 3 questões. Por que isso aconteceu? Então, vamos supor, eu posso dizer, hoje aconteceu uma coisa muito legal. Hoje, eu finalmente consegui tirar uma nota boa numa prova que eu achava numa matéria que eu achava muito difícil. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu estudei, eu me esforcei, meus amigos me ajudaram, o professor respondeu minhas dúvidas. Então, isso é um exemplo. Ou, por que isso é importante para você? Porque essa prova, ela é de uma matéria que eu tinha muita dificuldade, então eu estou vendo como eu consigo superar essa dificuldade, eu sou capaz se eu me esforçar. Então, você está trabalhando essa ideia. Ou, como posso aumentar a chance disso acontecer de novo? Eu posso aumentar a chance disso se eu continuar fazendo o que eu já fiz, se eu passar mais tempo estudando com os meus colegas, se eu prestar mais atenção na aula, ou enfim. Isso é um exemplo só. Não precisa responder as 3 perguntas. Você pensa numa coisa, escolhe a pergunta que você preferir e escreve também a resposta para uma dessas perguntas. E aí, o mais importante, não basta pensar, como eu fiz agora com vocês. Deve-se registrar por escrito essa experiência. Maravilhoso, Carol. Ou seja, tem que pensar em como tornar isso uma prática periódica, onde eu faço o registro. Exato. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E aí, gente, por que escrever? Então, muito se estuda na psicologia, sobre os efeitos que as nossas ações, os nossos pensamentos têm sobre o nosso cérebro, o nosso corpo, E por que escrever? Então, quando a gente para escrever de fato, a gente aumenta o tempo que a gente está gastando com aquela atividade. E isso contribui para ocorrer mudanças que a gente chama de psicofisiológicas, que tem a ver tanto com o nosso pensamento e também com a fisiologia do nosso corpo. Então, a gente para fazer isso, os batimentos cardíacos ficam mais calmos e organizados, tem um estímulo de áreas cerebrais ligadas às emoções positivas, em oposição, por exemplo, a momentos em que a gente está frustrado, ou momentos em que a gente está com medo. E hoje a gente tem, assim, mesmo antes de Covid, a gente já vivia numa sociedade que tem uma cultura de incentivo ao medo, Só ligar o jornal, você está o tempo inteiro vendo
o tanto de coisa ruim que aconteceu o tempo inteiro, né? E se você parar para prestar atenção, né, isso te afeta, você fica tenso, às vezes seu ombro está assim, sua língua está assada, né? Quem tem problema cardíaco, às vezes nem precisa ter, começa, né, a respirar mais rápido e tal. Então, essa atividade, quando você de fato para escrever, é aquele momento que você tem com você mesmo e permitir o seu corpo entender que você está fazendo um negócio diferente, né? Além disso, quando você para escrever, você estimula diferentes partes do seu cérebro, ligadas à linguagem, ligadas à emoção, ligadas à memória motora, ligadas à memória em si, que é, né, a questão das memórias positivas que você vai ter. Isso vai reforçar as conexões neurais ligadas ao seu bem-estar, né? Porque o que acontece? Quando a gente está o tempo inteiro tendo notícia ruim, ficando preocupado, né? Tá lá, você sai de casa, tem 10 milhões de preocupações, se você volta às aulas, tem outras tantas preocupações. Então, fica o tempo inteiro um automático, sabe? Aquela coisa, fiz as coisas no piloto automático. O nosso cérebro também, ele é meio preguiçoso, assim. Então, se você faz sempre as mesmas coisas, ele sempre vai ficar com as mesmas conexões neurais. Então, a conexão neural que está ligada ali ao medo, ansiedade, atenção, etc. E quando você está lá, parando para escrever, fazer esse exercício de gratidão, pensar no que tem de bom na sua vida, que coisas boas também acontecem na sua vida, você está reforçando outros caminhos neurais. E é por isso que, a longo prazo, essas coisas, essa atividade, ela tem esse resultado constante. Quem faz mais tempo tem resultados melhores justamente por isso, né? E aí vocês vão ver também que, para além de fazer essa atividade por 10 minutos, isso vai se tornar uma coisa mais automática, de você conseguir ver com mais facilidade coisas boas que estão acontecendo ao seu redor, né? O positivo dessa atividade também é isso, tem um processo de psicoeducativo, digamos assim, né? E por último, e que eu acho muito legal de você ter essa coisa escrita, é você ter um registro material e concreto dessas coisas positivas na sua vida. Então, vai ter dia, gente, que vai acontecer coisa ruim, a gente vai estar triste, sabe? Dependendo, né? Depende de quem você é, como você é, a sua história de vida, às vezes você não consegue pensar em nada de bom que acontece com você, mas você vai parar, talvez naquele dia você esteja até com dificuldade de achar coisas boas que aconteceram, mas você pode ter lá um caderno, um diário, ou o que for, a forma como você escolher, e parar e pensar, não, olha só, eu tenho coisas boas na minha vida, né? Pode, inclusive, ler coisas que aconteceram, que talvez você já esqueceu, né? Que já aconteceu tanta coisa depois. Então, a gente vive em uma sociedade, né, com essa coisa do digital, às vezes as coisas ficam muito no plano das ideias, né? Eu falo, às vezes eu trabalho com pessoas mais velhas do que eu, que não estão tão familiarizadas com a questão da tecnologia, eu falo de nuvem, eles querem morrer, sabe? Eles falam, que nuvem é essa? Né? E assim, eu adoro a nuvem, adoro o Google Drive, né? Eu estimulo todo mundo, gente, pelo amor de Deus, vamos usar essa nuvem. Mas, ao mesmo tempo, para algumas coisas, né, o nosso cérebro ele não evoluiu tão rápido quanto a tecnologia. E para algumas coisas, a gente precisa do concreto e do antigo, sabe? E escrever num papel. Não vou dizer que é errado escrever de outra forma, mas escrever num papel, ter um registro mais concreto que você segura, é bem bacana e legal para o seu cérebro, para registrar que essas coisas são reais, sabe? Essas coisas são verdadeiras. É diferente de você ter uma cartinha, de você ter um e-mail, sabe? Então, a lógica é um pouco essa. Né? Basicamente isso. Alguém está falando aqui do potinho da gratidão. É parecido. O potinho da gratidão, inclusive, é muito legal. Uma coisa, eu tenho o potinho da gratidão em casa, é muito legal. É muito parecido com 3 coisas boas. Só que você escreve, né? Para quem não conhece, você escreve, pode escrever 1 ou 3, ou a quantidade que você quiser, exatamente, durante 365 dias, e vai enchendo um potinho, assim. Então, também é uma forma muito concreta de você ver como coisas legais vão acontecendo, e eu acho uma coisa maravilhosa, depois de 1 ano, você pegar e começar a ler todas aquelas coisas, sabe? Você fica inundado de lembranças boas e alegres e coisas positivas, assim, isso é muito bacana. Show de bola, Carol, muito bom, acho que ficou muito claro para nós as bases concretas dessa atividade, né?
E agora, antes, essa citação que eu vi... Gente, eu coloquei a Ju, nossa, isso. Muito legal. Gente, eu estava preparando material, né? E essa citação me veio, essa é uma citação que eu gosto, que é do Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Vou ler primeiro, depois eu explico o contexto, né? Então, ele escreveu assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se, né? Então, tem situações que a gente não pode transformar, a gente não tem controle, né? Mas a gente tem controle sobre a gente. Se tem uma coisa que a gente tem controle na nossa vida, é sobre a gente mesmo. Então, sobre como a gente enxerga as coisas, sobre as atitudes que a gente vai tomar, como que a gente vai lidar com isso. E, assim, eu sei que hoje tem muita frase, né, de efeito, vazia e tal, mas, assim, o Viktor Frankl, para quem não conhece, ele é o fundador da logoterapia, né? Ele é um cara que viveu na Segunda Guerra, foi prisioneiro em campo de concentração nazista, ele perdeu a vida, ele perdeu a família inteira dele, e ele saiu de lá e escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, né, para falar como que as pessoas que suportaram melhor aquelas situações horríveis, sobre as quais elas não tinham controle nenhum, que era a questão do campo de concentração, foram justamente as pessoas que conseguiram encontrar sentido no que estava acontecendo, né, e se transformar diante daquela situação. Então, não é assim um cara da autoajuda que nunca passou por problema nenhum e está falando um monte de abobrinha. Não, é um cara que passou por coisas inimagináveis, gente, inimagináveis, né? Assim, a gente está passando por um momento histórico, mas ele passou por um momento histórico muito mais desgastante, muito mais terrível, muito mais tenebroso, com consequências muito terríveis para a vida dele. E mesmo assim foi um cara que foi capaz de pensar de forma otimista e de contribuir, de traduzir isso de forma que outras pessoas pudessem pensar dessa forma, né? Então, ele é um puto exemplo, e fica aí também a dica, né, para quem quiser ler mais, conhecer o livro dele e tal. É um tremendo autor, recomendo fortemente. Acho que nesse momento muito bacana, para o momento que a gente está vivendo. Show de bola. Ju, você também adorou a frase, né? Eu falei com a Carol ontem, quando eu vi, falei, Carol, essa frase está nas minhas redes sociais, tá? Eu só não conhecia o livro, mas já fiz pela internet. Aí não perde tempo. Carol me contou a história dele ontem, eu, nossa, apaixonei. Eu falei, tinha sabe motivo, que eu gostava né? dessa frase, não era à toa, tinha motivo. Carol, muito incrível. Agora, apaixonei. Em cima dessa estrutura que você nos trouxe, a gente trouxe a Juliana, né, para a gente construir em cima dela, dessa base, uma atividade que seja factível, né? E aí entra esse olhar do educador que questiona assim, nossa, agora como é que eu faço isso para acontecer, né? Então, aqui na qual a gente tem essa postura, né, de sonhar aquilo que é ideal e tangibilizar de uma maneira concreta naquilo que vai acontecer na sala de aula. E hoje a gente tem que se preocupar que vai funcionar no ambiente remoto e no ambiente presencial, né? E também da forma híbrida, né? Nesses dois ambientes. E aí a gente traz agora essa proposta das 3 coisas boas hoje. A gente fez uma adaptação para deixar claro, né? As 3 coisas boas hoje, não agora, né? O que está acontecendo, né? Ou então o que aconteceu de maneira recente, né? Então, essa é a proposta que a gente está trazendo para vocês, né? E a proposta é desenvolver uma atividade regular para aumentar o otimismo de alunos e professores. Né, Ju? A gente pensou que isso também se aplica aos educadores. Sim, e de uma maneira bem especial, né, Gilber? Porque eu só consigo te fortalecer se eu estiver forte. Então, as escolas precisam, de maneira muito significativa, fortalecer sua equipe, fortalecer o professor, formar esse professor para que ele consiga fortalecer o seu
aluno, a sua aluna, que é quem está ali de frente o tempo inteiro com o aluno, né? É o professor, ele que está lá no chão da escola, lá onde o show acontece, lá na sala de aula, e a sala de aula que eu estou falando aqui, eu estou falando remoto também, porque quem está ali no celular, no computador, dando sua aula online, é o professor, ele está ali na linha de frente, ele precisa estar forte. Exatamente. E essa que é a nossa proposta. E a gente desenvolveu essa proposta de uma maneira bem didática também, estruturada, e a gente traz ela em 3 etapas. A primeira dessa etapa é a sensibilização e o engajamento, né? É a etapa inicial de trazer algo novo, uma novidade. Então, existe a necessidade de você sensibilizar em relação à proposta e o motivo disso, né? E como que envolver os alunos é tão importante para que algo dê certo. Então, é o momento da conquista. Depois, a gente vai ter o momento do registro, que é efetivamente, como a Carolina nos mostrou, esse período em que você vai fazer o registro das 3 coisas boas hoje, né? E a gente está sugerindo, no mínimo, né, dentro do trabalho do Seligman, ele falou em 1 semana, né? Mas a Carol já mesmo disse, o quão perene ele for, melhores resultados vai trazer. E, Carolina, a gente pode até afirmar que esses resultados são duradouros, né? A gente está falando de uma mudança de comportamento, de enxergar de maneira otimista pelos próximos meses, né? Então, a gente está falando de um impacto extensivo, né? Sim, com certeza. E aquilo, obviamente, fazer 1 semana não vai trazer esses resultados duradouros. É a sustentação desse comportamento que vai contribuir para que isso se mantenha e se sustente. Perfeito. E depois a gente faz um fechamento, inclusive com algumas atividades que podem criar novos ciclos, né? Essa é a chance de a gente começar uma primeira etapa e depois criar novos ciclos. Essa que foi a ideia, né, Juliana? Exato. E assim, lembrando, né, pessoal, que uma etapa não é mais importante que a outra. As 3 se complementam. Então, essa primeira etapa que o Gilbert trouxe, da sensibilização, a conversa, o papo, a roda de conversa, né? Ela vem e, neste momento que a gente está, aliás, as crianças, os adolescentes que falaram antes de nós, eles falaram muito na necessidade e no desejo de serem ouvidos quando voltarem, de serem escutados. Aí vem a escutativa que a gente vem falando tanto, e a gente às vezes acha que está praticando, mas a prática da escutativa, ela é muito profunda. Ouvir atentamente, ativamente o outro, exige um respeito bárbaro da sua parte, até num levantar de sobrancelha, quando o outro está falando, você tem que cuidar. Essa é a escutativa na essência da palavra, né? Perfeito, perfeito, Juliana. E aí, então, vamos entender, gente, na prática, como colocar isso em execução dentro da escola. Então, a primeira etapa, a gente está... E é muito importante, né, em salientar isso. Gente, a gente está trazendo uma proposta que você vai adaptar à realidade da sua escola, à cultura da sua escola, o jeito da sua escola, mas que ela é possível de ser feita, né, dentro do ambiente escolar. E também, depois, ao final, a gente vai falar sobre as possíveis adaptações que você pode fazer para o ensino médio, Fundamental 2, né? Até mesmo pensando no ensino infantil. A Juliana vai trazer algumas ideias aí. E, inclusive, dizer para vocês que é o seguinte, tudo isso que a gente está colocando, vai preparar um e-book maneiríssimo. O jeito qual de fazer, né? Todo organizado, estruturado para rodar da melhor maneira na sua escola. Mas sem então... tempo para acabar, né? A gente no e-book pode falar à vontade, pode escrever à vontade, né? Não tem reloginho correndo. Exato. E para quem já baixou o e-book do Mapa da Empatia, já viu lá, nós temos 52 slides detalhados de como aplicar o Mapa da Empatia, né?
gratuito, é só acessar o site para ter acesso ao material. Mas então vamos falar aqui do 3 Coisas Boas hoje. Nessa etapa de sensibilização e engajamento, o que a gente pensou é iniciar, a Carol trouxe essa ideia, né, da roda de conversa, né, que é esse momento de envolver todos os alunos ou a comunidade de professores para uma roda de conversa, para um alinhamento, né, para um alinhamento de expectativas, que envolve você ter uma conversa sobre os aprendizados em relação à pandemia, que é esse momento que a gente está falando. Outra coisa também muito bacana é que você pode utilizar a atividade do mapa da empatia como esse momento de sensibilização. O mapa da empatia serve como esse marco zero, como esse pontapé, né, inicial, né? Como esse momento inicial que você utiliza o mapa da empatia para fazer a escuta, né? Para fazer a participação, esse empoderamento. E, a partir disso, você pode trazer uma nova atividade, que é o 3 Coisas Boas hoje. Por isso que a gente fez primeiro o mapa da empatia e depois trazer essa atividade, porque elas podem ser integradas. E outra coisa também importante que a gente pode trazer como sugestão é lançar esse debate também sobre o que eles esperam para esse ano, que é nada mais do que você criar o horizonte sobre expectativas em relação ao hoje e ao futuro. E o que é muito legal que a gente observa, que essa é uma oportunidade de quem está mediando isso, tirar algumas notas, porque isso pode ser uma figura, isso pode ser uma pesquisa inicial, um mapa de calor de como que está essa relação de otimismo em relação ao agora e o futuro, né? Então, esse também é um momento bem legal disso, que você pode, de maneira estruturada, identificar algumas palavras-chave, né? Estabelecer alguma maneira de você documentar aquilo que está sendo discutido. E também a Carolina, né, Carol, você deu a contribuição, essa ideia de que, dependendo do tamanho do grupo, nessa roda de conversa, você já exercite essa questão das 3 coisas boas que aconteceram comigo hoje, que aconteceram comigo ontem. Sim, não precisa ser as 3 coisas para o treino, né? Mas pode passar um a um. Fala uma coisa boa que aconteceu com você hoje ou ontem, dependendo do horário que vocês combinarem, né? Se for de manhãzinha cedo, talvez a pessoa não consiga pensar no dia de hoje, mas me fala uma coisa boa que aconteceu com você hoje e por que ela é importante para você, né? O porquê é muito importante, tá, gente? Não é só dizer a coisa boa. O porquê é fundamental para se engajar e para fazer toda aquela diferença que eu expliquei para vocês. Maravilhoso. E aí a gente vem para o registro, que é justamente esse ponto que a Carol vem e chama atenção para o fator crítico de sucesso, né? Que é você registrar, e além de registrar o porquê, né? Então, o momento do registro, gente, vou fazer uma confissão aqui. Quando surgiu a ideia da gente fazer o 3 Coisas Boas, eu lembrei de uma história, de uma passagem do Gandhi, que nessa passagem a mãe traz a filha e vai falar para Gandhi assim: Gandhi, por favor, fala para minha filha parar de comer açúcar. Aí Gandhi olha para a filha, olha para a mãe, com muita sabedoria, e fala assim: minha filha, volta daqui 1 semana. Aí a mãe não entendeu nada, mas ela confiava tanto em Gandhi, voltou depois de 1 semana. E era super difícil ser atendida por ele, esperava horas e horas e horas. Depois de 1 semana, eis que surge a mãe e a filha. Então, Gandhi, depois de 1 semana, a gente voltou aqui. Pois é, diz para minha filha parar de comer açúcar. Aí Gandhi olha para a filha e fala: minha filha, para de comer açúcar. Aí a mãe ficou danada. Falou: Gandhi, mas por que você levou 1 semana para dizer para minha filha parar de comer açúcar? Muito simples, minhas senhoras. 1 semana atrás, eu comia açúcar, né? Então, antes de trazer essa proposta das 3 coisas boas hoje, assim que a gente decidiu que a gente ia trazer isso, eu comecei a exercitar, né? E aí eu fiz de uma maneira adequada a engajar as pessoas da equipe. A gente tem um grupo no WhatsApp, Carol, sabe o que eu fiz no primeiro dia? Escrevi as minhas 3 coisas boas hoje.
Mas, em seguida, eu dei um cutucão em alguém na equipe. Eu falei assim, e você, fulano? Né? De uma maneira de instigar. E não é que, em seguida, Cadu continuou também nessa atividade. E a gente está fazendo ela, né, nesses últimos dias. E ô Gilber, só tem que tomar cuidado quando vai para o âmbito escolar para a gente não jogar essa batata quente na mão de um aluno e acabar a coisa, ao invés de ajudar, a gente piora. Perfeito. Muito bem colocado. Né? Estou colocando aquilo que eu queria exercitar com a nossa equipe. Né? Para poder chegar e colocar para vocês uma prática que a gente está vivenciando as dificuldades dela. E quais são as dificuldades dela? É o momento de registrar. Né? E aí, Gilberto, falando... Bom, termina, desculpa ter te interrompido. Não, vamos lá, a gente está conversando, pode dizer. Eu queria levar as 3 coisas boas para, pedagogicamente falando, né? A sala de aula e aquele critério pedagógico que há de ter em sala de aula, quando a gente leva a famosa three gold things, né? As 3 coisas boas, que eu prefiro, inclusive, este nome, 3 coisas boas, brasileiro, meu, da terra. Então, quando a gente leva, e todo professor sabe, né, que a escola cobra de nós, pedagogicamente, uma intencionalidade em tudo aquilo que a gente faz, e o rigor pedagógico nos obriga a levar a atividade no registro, e tem um passo a passo muito legal, e que vai estar no nosso e-book, né, mostrando como é que se faz isso muito pedagogicamente. O porquê, como a Carol falou, é tudo, precisa existir. Então, este porquê, ele casa em 4 passinhos na atividade pedagógica, na 3 coisas boas, no pedagógico mesmo. Por que eu estou enfatizando o pedagógico? Porque a escola vai nos cobrar isso, a gestão vai nos cobrar isso como professores, né? Nós que fazemos os planos de aula, a gente sabe o que tem que estar lá. Então, essa parte pedagógica é importante. Quais são os 4 passinhos? Muito simples, um título, um detalhe, e como se sentiu, e o que causou em mim. Isso, Gilber, vai casar, vai conversar com o mapa da empatia quando eu identifico, significo e ajo. Né? Então, quando eu identifico, e numa forma bem rapidinha aqui, num exemplo muito singelo, mas um título, encontrei uma amiga de infância. O detalhamento, eu vou significar agora. O detalhamento, a gente saiu para almoçar, relembrou as histórias de quando a gente era criança, de quando eu subi no pé de goiaba, eu caí, quebrei o pé, aí eu fiquei um tempão fingindo que doía mais do que doía, porque eu adorava comer comidinha na cama, todo mundo me visitando, as coleguinhas copiando matéria para mim na escola, enfim. Como eu me senti, olha, a gente continua significando a coisa. Eu me senti muito alegre, foi muito bom rever nossa infância, abraçá-la, não muito agora, mas enfim, dar uma cotoveladinha nela, foi ótimo, foi muito legal. Eu me senti criança de novo. Depois que eu saí do restaurante, eu me peguei andando na calçada, rindo, sozinha, sorrindo. E o sorriso é contagiante. Outras pessoas acabavam me olhando e sorrindo para mim também. 4º passo, o que causou em mim? Depois desse almoço, eu me senti conectada com a minha história de vida, com a minha raiz. Então, olha a gente conversando com o mapa da empatia aí, no identificar, significar e agir, com os 4 passinhos pedagógicos da atividade 3 coisas boas. O título, o detalhamento, como eu me senti, como você se sentiu, e o que causou em mim. Esse é o detalhe pedagógico de como trabalhar em sala de aula ou em casa, aplicando com os meus pais, com meu marido, com meu filho, a mesma atividade de forma muito pedagógica. Juliana, você foi precisa, né? Perfeito. Eu acho que é justamente nesse sentido que a gente está falando em levar para a escola. E
o que é importante também a gente citar, como está descrito aqui, é como que esse registro vai ser proposto aos alunos, né? Que é sugerir através de um caderno, de um bloco de notas, para manter esses registros num formato de diário, né? Como a Carolina enfatizou muito, que é uma chance de você ter esse resgate, de você entender aquilo que pode ter se passado de maneira positiva nos últimos dias, porque acaba transformando isso numa ferramenta de incentivo para eu também encarar a minha vida de uma maneira positiva, né? De coisas boas que aconteceram já comigo no meu curto espaço de tempo. Perfeito. Sim, o registro é essencial. É um aspecto muito importante que é a disciplina, né? É exatamente o que a gente vai falar aqui do acompanhamento, que é o reforço positivo, né? Então, dentro da prática das atividades da escola, de maneira positiva, né, trazer o resgate da atividade não como uma cobrança, né, mas no momento em que você dá espaço de maneira espontânea para que os alunos possam relatar essas 3 coisas, né? E muito importante, não é o momento da cobrança, é o momento de incentivo, né? E o que eu estava querendo enfatizar com a história é a liderança, né? Dar o exemplo e começar falando sobre o seu, né? Sobre as suas descobertas, sobre os seus 3 coisas boas hoje. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto também que é muito importante em relação a transformar essa ótima proposta em algo que realmente vai acontecer dentro da escola, gerando os resultados que se deseja. Isso. E, Gilber, ainda falando, você acabou de citar aí, sem dizer e sem cobrar, porque tem aquele aluno que não se sente confortável ali, no momento da rodinha da conversa, e aí entra a escrita, né, Carol? Porque o que eu escrevo no papel, e eu sei que ninguém vai ler, eu me coloco real, eu me coloco de verdade. E aí é o momento dele realmente colocar para fora o que ele está, porque eles vêm cheios de emoções, né? A gente vai receber uma escola com as emoções à flor da pele, né? Então é o momento desse cuidado com a cobrança, Gilberto. E novamente, retomando o que nós falamos ali atrás, a rotina que a Carol tanto falou. Então, aconteceu hoje, amanhã, depois de amanhã, isso perdura durante uma semana, segunda semana. Aquele que não falou durante o momento de sensibilização e na roda de conversa, ele vai se sentindo confortável com o tempo para poder falar. Mais uma vez, o tempo de atividade trazendo um ganho para a sala de aula. Quem está em sala de aula todo dia sabe que tem aquele aluno que não fala, ele não expõe, ele não coloca. Aí, devagarzinho, você vai tirando uma frase, 2 frases, daqui a pouco ele socializa uma experiência. E aí a gente, como professor, nossa, a gente leva bolo, acende vela, canta parabéns, porque a gente sabe a felicidade que dá. Juliana, ouvindo você falar, realmente, assim, essa sensibilidade de quem está diretamente ali em sala de aula é fundamental para saber adaptar e tornar essa ferramenta realmente produtiva para o resultado desejado, né? Então, para a gente concluir essa etapa de registro... Só pontuar uma coisinha? Antes de concluir a minha preocupação é a questão do nosso tempo, né? A gente precisa mover um pouquinho, mas vamos lá. Bem pontual. Estou vendo os comentários de vocês, né, falando da importância do professor estar engajado, ouvindo a fala da Ju, né? Então, realmente, assim, esse momento de compartilhamento coletivo, né, não pode jamais, né, ser um momento de cobrança, porque senão se torna uma atividade que é para ser uma atividade legal, positiva, bacana, numa coisa que pode ser ruim, né? Pode ser que a pessoa não queira falar, o aluno se sinta confortável. Então, assim, é para deixar bem à vontade. E outra, vocês fazendo essa atividade também, não é só pelos alunos, é por vocês, pela saúde mental de vocês, pelo otimismo de vocês, né? Então, a nossa proposta é justamente essa, que seja uma coisa a ser feita na escola, mas que vocês
vejam a aplicabilidade disso na vida pessoal de vocês, né? Vocês, fora ali da escola, vocês, além de professores, vocês são uma porção de outras coisas, né? Que 3 coisas boas estão acontecendo na sua vida hoje, sabe? Faça esse exercício da mesma forma que vocês vão convidar os seus alunos a fazer, porque isso vai ser muito bom para vocês também, né? Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Né? Inclusive, e até, né, Carol? Que eu queria, só concluindo, esse ponto que eu queria concluir, assim, que há exemplos de escolas que fazem essa atividade, e é justamente o engajamento dos professores que faz toda a diferença para isso ter resultado. Se os professores não estão engajados, os alunos também não têm resultado. Então, assim, o engajamento de vocês é fundamental. A gente vai enfatizar isso mais a seguida. Eu só queria, para dar ritmo aqui, porque a gente precisa já começar a concluir nossos trabalhos. Mas um aspecto também que a gente traz como uma sugestão é que você vai definir qual vai ser a duração, né? Vai ser uma semana, vão ser 10 dias. A escola e o educador sabem essa cadência. Eu imagino que 1 semana, 2 semanas iniciais dessa atividade, ela pode vir junto de uma última atividade desse ciclo, que é escrever uma mensagem para alguém. Maravilhoso. Durante esse período, você teve essa coisa boa, né? Lembrar de alguém. Então, você lembra de alguém e escreve uma mensagem para essa pessoa explicando por que isso foi legal ou importante para você, né? E você pode estimular que o aluno, então, leve essa mensagem a essa pessoa e tenha a chance de conversar. Que isso é muito... E a gente inspirou na atividade proposta pelo Seligman, né? que é a questão da gratidão, né? Da cartinha da gratidão. Não é isso, Carolina? Então, em cima disso, a gente adaptou essa ideia porque ela conversa com as 3 coisas boas e permite, na questão da intencionalidade, você trabalhar a questão da gratidão, né? Que vai justamente melhorar a questão do otimismo. Então, essa que é a ideia, e aí você pode pensar em como fazer isso da melhor maneira, de maneira estruturada. No e-book, a gente vai falar mais a respeito dessas sugestões. E aí, a Carolina listou algumas frases que podem ser o gatilho, né? Existe um livro lá, né, em relação a como você estimular a questão do hábito, né? E tudo é gatilho. Então, se você já tem a sugestão de como iniciar essas frases, né? Uma coisa boa que aconteceu comigo hoje foi, né? Hoje eu me diverti quando, né? Hoje eu sorri quando, enfim, existe um universo de frases que podem permitir e facilitar os alunos nesse momento de se expressar, né? Então, isso é uma das coisas que a gente se preocupa muito dentro de todas as atividades, de tudo que a gente produz, é justamente entender em como criar esse estímulo para que a atividade possa se tornar efetiva. E, para concluir, a gente sugere um fechamento onde possa ter uma nova roda de conversa e debater justamente os aprendizados dessa etapa. E o que é muito legal é que as histórias das pessoas nos inspiram, né? Melhor ainda aquela história do seu colega, quando ele faz as descobertas, né? A gente acredita muito nesse poder das histórias das pessoas. A gente acredita muito que está do nosso lado, muitas vezes, as fontes de inspiração, e que é muito bom ver as transformações das pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, nesse sentido, a ideia é trazer essa roda de conversa. E a gente olhou que esse é o momento também de gerar um gatilho para novas iniciativas, né? No painel anterior, gente, vocês tinham 3 adolescentes incríveis, né? Quem for no nosso canal no YouTube vai ver lá as atividades que a gente já fez online com eles, né? E eles falam muito dessa atuação solidária, de fazer projetos sociais nesse momento. Então, a partir desse momento que você desenvolve essa sensibilização em relação ao otimismo, por que você não engaja os alunos com alguma atividade protagonista? Que pode ser um projeto social, que pode ser uma ação coletiva, que pode ser trazer os alunos a expressarem os seus interesses em fazer algo, né? Ou seja, empoderar nesse momento em que você sensibilizou todos em relação ao otimismo, né? E a gente também propôs
Não tem como negar que as redes sociais estão presentes dentro dos nossos estudantes. Eu fico acompanhando para a gente tentar estar sempre próximo deles, esse fenômeno do TikTok e os desafios do TikTok, né? Então, por que não, a partir dessa vivência, você propor, então, ideias onde que eles possam se relacionar com o mundo exterior, engajando, né? Agora, o que eu acho... Ô, Gilber. Sim, claro, Gilber. Eu queria complementar a sua fala e, de novo, trazendo a pedagogia. E aí eu estou sempre puxando a sardinha, né? A pedagogia. Mas é que é muito assim, quando a gente fala de escola, de sala de aula, a gente sabe das cobranças que vêm junto com isso, né? Então, como tudo que foi falado hoje, como toda essa live, desde o início, o mapa da empatia, os adolescentes, a gente encerrando aqui agora, o quão nós estamos alinhados com a BNCC. Você acabou de falar dos projetos sociais, esse gatilho para o engajamento, as novas atividades. E se a gente for lembrar, né, das competências gerais da BNCC, a gente vai ver lá quem? Autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, a gente vai ver responsabilidade e cidadania. Olha a BNCC aí em tudo que foi falado. É só a gente fazer esses links para a gente entender o quão pedagógico tudo isso está sendo. A gente não está só falando, como você falou no início, ninguém está falando só no oba-oba, vamos ver só o lado bom de tudo. Não, a gente não está se alienando, não. Nós estamos nos alinhando e conversando com a BNCC. Perfeito, Ju. Sempre na educação básica, todas as questões estruturadas dentro da escola têm que partir em relação à BNCC. Isso, sem dúvida, muito bem colocado, né? Então, gente, nosso prazo já está encerrando. E aí, eu acho que para concluir, eu acho que é um aspecto muito importante, e você, Juliana, já deu justamente o mote, né? BNCC. Então, quando a gente fala na BNCC e na aprendizagem socioemocional, na questão do desenvolvimento de atividades, pensando na intencionalidade e na questão pedagógica, gente, a gente fez um exercício que trabalha a questão da identificação das emoções, a construção desses significados e leva ao agir. Sempre que a gente está trabalhando nisso, Carolina, que nos ajuda muito nesse sentido, ela sempre traz essa questão. Não importa se é sentimento ou emoção, né, Carol? Do que a gente está dizendo do ponto de vista do termo. O que é importante é... acaloradas. Perfeito. Maravilhosa. A questão é o que eu aprendo a fazer, né? Então, o que eu estou sentindo, por quê e o que eu devo fazer. Acho que esse é o grande papel da escola, né? É o grande papel também da família. Então, a preocupação também em sensibilizar as famílias em relação a isso. E também fica aí a dica de que a escola também possa levar essa intencionalidade às famílias, mostrando justamente essa importância, o respaldo técnico que existe por trás desse objetivo, né? E a gente justamente promove esse evento e os materiais para empoderar a escola em relação a isso. Então, à medida que a nossa atividade vai se encerrando, ela vai se encerrando a atividade. Então, eu quero muitíssimo agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que ficaram nessas 3 horas junto com a gente. A gente se sente tão acolhido, a gente falou sobre acolhimento, né? Porque a grande expectativa que a gente cria quando a gente vai fazer uma atividade dessa, que a gente envolve tantas pessoas, que a gente envolve tantas horas de trabalho, que a gente se doa por isso, ficar se imaginando quem vão ser aquelas pessoas que vão estar lá nos ouvindo. E mais importante, que onda que a gente vai criar em relação a essa atividade. E aí, gente, eu quero aproveitar e trazer, assim, amanhã vai ter um movimento de reconhecimento em relação ao professor, né? Chamado aí de Aplaudam Professor. Amanhã, às 8 horas. Então, a gente também está aqui para trazer essa mensagem,
para a educação, para vocês educadores, o nosso agradecimento gigantesco e também agradecer a essas pessoas maravilhosas, super competentes, né? E a Carolina e você, Juliana, muito, muito a recíproca é verdadeira. Muito grato pelo convite também. Olha, é quando a gente está junto, rodeado de pessoas que compartilham os nossos próprios valores. É bom, né? Quer fazer e que aquilo que a gente pensa. Então, agradecer todo mundo que veio hoje aqui, acrescentou muito a esse trabalho. Em nome da qual também quero aproveitar e agradecer a Beth por essa iniciativa. Foi uma iniciativa que a gente teve a chance de ser pioneiros junto com a Beth para fazer isso acontecer durante a pandemia. E quero convidar todo mundo que está nos assistindo para que vocês baixem os materiais e que vocês fiquem atentos, porque ainda vem muito mais novidade, gente. Mas eu vou passar a palavra para a Carol. E, meninas, antes de passar para a Carol, eu quero deixar você, Juliana, você, Carolina Piazzarolo, que nome fantástico. Piazzarolo, que vocês possam também dar as suas palavras finais. Bom, gente, espero ter contribuído de alguma forma, né? A atividade, como eu falei, é super simples, é um ganho enorme para a vida de vocês, né? Desejo sucesso nesse retorno, como for, né? Ou nessa continuidade de trabalho remoto. É um desafio muito grande que vocês estão vivendo e minha profunda admiração pelo trabalho de vocês. Se eu tiver contribuído, vou ficar muito feliz. Né? E, Gilber, muito obrigada pelo convite, é sempre ótimo estar com vocês, participando desses momentos, né, de troca, é super bacana, ver outras formas de pensar a educação, é sempre inspirador, né? Muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer, Gilber, as Carolinas, os meninos que vieram mais cedo, eu estou acompanhando desde cedo, foi incrível. Agradecer os professores, né? Estão todos aí. Professor é muito incrível, sabe, gente? Eu acho que essa profissão ela é extraordinária, não há outra igual. Não há cansaço que segure. Eles estão lá e estão correndo, estão buscando, estão fazendo coisas inimagináveis. De um dia para o outro eles tiveram que fazer tudo isso e estão aí, buscando conhecimento, buscando se melhorar a prática a cada dia. Eu sou profundamente apaixonada por essa profissão, então eu quero agradecer a cada um de vocês e deixar um livrinho de recomendação. É um livro que chama O Palhaço e o Psicanalista. Ele é do Cláudio Tebas e o Christian Duncan. É um livro que fala muito da escuta empática, do olhar empático, de um retorno que a gente vai ter e vai precisar muito disso. Então, leiam, é um livro incrível. Então, um abraço a todos vocês, obrigada de novo. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom, lindas palavras. Eu amei a atividade da Carol, da Juliana e do Gilber. Obrigada, gente, por este momento. Eu tenho certeza também que vocês adoraram essa oficina. Eu quero que vocês compartilhem aqui no bate-papo 3 coisas boas do seu dia. Inclusive, eu vou ler aqui do professor João Alberto. Ele escreveu da seguinte forma: olha só qual. 3 coisas boas hoje. 1, construção do mapa da empatia. 2, com a palavra, os estudantes. 3, educação positiva para o retorno às aulas. Obrigado. E se você também se interessou por este tema, um novo e-book sobre a educação positiva será lançado semana que vem. E quem se inscreveu na oficina online vai receber de forma gratuita por e-mail. Quem ainda não se inscreveu e quer ter acesso ao e-book, pode acompanhar o Cual no Instagram, que é o @CualSonho, que vai ser informado como baixar este novo material. E muitos outros materiais, né, sobre projeto de vida, aprendizagem socioemocional, também estão disponíveis no site cual.me. Então é isso, gente. Em nome de toda a equipe da Cual,
queremos agradecer pela sua participação, agradecer aos educadores, especialistas e estudantes que estiveram aqui conosco, nos ajudando a realizar as atividades. O nosso muito, muito obrigado mesmo. Também quero agradecer a parceria com a Beth Educar, agradecer o time que nos ajudou neste projeto,